Olá, mais uma vez, de volta ao Conexão Rural, bom ter sua companhia e é sempre importante a GM Pasto levar até você informações que vão impactar aí na sua atividade. Inclusive, esse é o nosso objetivo, é contribuir para as suas decisões e por isso nós mantemos esse programa aqui informativo. Bom, e eu quero convidar você para acompanhar no programa de hoje impactos econômicos no manejo de pastagem. Será que tem a ver um tema com o outro? Claro que tem, portanto seja você bem-vindo aqui ao programa de hoje, você vai saber os aspectos econômicos e seus efeitos para as tomadas de decisão ou de decisões na formação e manejo de pastagem. E nós vamos para esse tema conversar com a pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, a zootecnista Mariana Aragão Pereira, que vai bater um papo conosco para trazer essas informações. Bom te receber aqui, tudo bem? Tudo jóia, obrigada pelo convite. Gostaria de agradecer em nome da Embrapa Gado de Corte, pela participação aqui, a oportunidade de falar um pouquinho, conversar um pouquinho com vocês e trazer algumas questões diferentes aí sobre o impacto econômico do manejo de pastagens, um novo olhar sobre esse tema. Legal, olha, e você ainda vai saber como a GM Pasto pode te ajudar a conquistar os melhores resultados com produtos de alta tecnologia e eficiência. Portanto, vai acessando aí os nossos contatos, mande aí suas perguntas, suas dúvidas para os nossos telefones 0800 647 0050 e 6733896700. Inclusive, esse telefone, embora fixo, recebe também mensagens via WhatsApp. Pode mandar para a gente aí a sua mensagem. Se você quiser ligar para o nosso celular, anota aí, 67 99892 9861. Legal? Combinado? E a gente então começa aqui o nosso bate-papo com a Mariana Aragão, que vai trazer para a gente essas informações. E às vezes o produtor rural, ele está muito focado na produção, da porteira para dentro. E esquece que existe um outro universo da porteira para fora. E é justamente as questões mercadológicas, os impactos daquilo que ele produz refletem no mercado. É isso? É exatamente isso. Na verdade, o produtor tem que sim cuidar do que está dentro da porteira, porque é ali que ele assegura os maiores ganhos de produtividade, as margens são asseguradas dentro da porteira. Porém, ele não pode perder de vista que o mercado é essencial, então ele tem que olhar as perspectivas de mercado, o que está acontecendo não só com a pecuária de corte, mas com as carnes alternativas, com o setor de frangos, de suínos, enfim. Tudo isso faz parte do contexto para a tomada de decisão, porque em momentos pode estar favorável para o consumidor mudar esse padrão de consumo, e a gente vê aí a onda aí do vegetarianismo, veganismo. Então ele tem que estar antenado nessas questões de mercado para poder se posicionar e tomar as melhores decisões. Com certeza. Mariana, vocês da Embrapa Gado de Corte fizeram, eu digo você e outros pesquisadores, fizeram uma pesquisa, um levantamento sobre esses impactos econômicos que o manejo e a formação de pastagem tem para o produtor e também para o consumidor. Você pode falar para a gente um pouquinho dessa pesquisa? Posso sim. O nosso setor de melhoramento genético, vegetal, e nossa equipe de pasto, que trabalha com a parte de manejo de pastagem, eles vêm fazendo vários trabalhos na questão de manejo, mostrando a importância do manejo, tanto dos pânicos quanto das braquiárias. E nos convidaram a fazer uma análise, alguns ensaios econômicos sobre essas alternativas. Então nós fizemos alguns ensaios econômicos com base nos resultados experimentais, então isso é importante a gente dizer que aqui não são condições de fazenda propriamente dita, mas são indicativos, nos ajudam a nos guiar nas decisões, porque o que acontece num ambiente controlado experimental tende a se replicar em maior ou menor proporção na propriedade rural. Então, por exemplo, um dos estudos que a gente trabalhou, eu trouxe uma colinha aqui porque são vários dados econômicos, mas a gente trabalhou com Mombaça, com níveis de adubação nitrogenada, 3 níveis de adubação nitrogenada, com 100 kg de N por hectare, 200 e 300. E o que a gente observou em termos de adubação, Então a gente comparou a questão da produção com o resultado de custo-benefício, para saber qual era a melhor dosagem. Então, todo o resto mantido constante, o que a gente observou é que, à medida que a gente aumentava a dose de nitrogênio,
os resultados na produção foram maiores, porém a taxas decrescentes. O que isso significa? Que quanto mais adubo eu vou colocando, a minha resposta, embora ela aumenta em proporções menores. Vai chegar um ponto que isso se torna inviável, inclusive do ponto de vista biológico. Provavelmente o econômico já está inviável antes desse momento. Então a gente observou nesse estudo que o Mombasa, com a dose de 200 quilos de nitrogênio por hectare, apresentava o melhor retorno econômico. E além disso, existem questões operacionais que também têm que ser levadas em conta, né? Então, por exemplo, o número de aplicações do nitrogênio, né? Você tem maior risco de ter perdas por volatilidade. Enfim, existem outras questões que também têm que ser consideradas, que vão complementar a análise econômica. Ela não pode ser tomada só por ela, né? Então, o produtor tem que estar ciente dessa situação. Bom, a gente percebe, Mariana, que existem variáveis no sistema produtivo que o produtor tem que considerar. Talvez o produtor nunca pensou sobre a volatilidade do adubo, né? Se ele vai aplicar e quanto desse adubo ele não será absorvido pelo solo. Agora, esse estudo parece ser muito importante, fundamental, justamente para essas tomadas de decisões. Porque a gente sabe, e o produtor sabe melhor do que a gente, que na hora de produzir ele tem um ponto que é fundamental, que são os custos de produção. Não, exatamente. E é justamente sob essa ótica que a gente busca fazer esses trabalhos, para trazer esse componente econômico que nem sempre é fácil para o produtor se dar conta ou fazer essas análises. Então a gente tenta subsidiá-lo com essas informações para que ele tome a melhor decisão. Então, um outro fator que a gente também observou é o quê? A questão da demanda de animais, né? Então, se ele aumenta a dosagem de nitrogênio, ele vai ter maior produção, ele vai ter um aumento na demanda de compra de animais. Será que ele vai ter o recurso para comprar esses animais? Isso tem que estar dentro de um planejamento, né? Tem que estar dentro de todo um planejamento, uma gestão exatamente. Da propriedade. Exatamente. E a gente tem falado muito sobre esse tema aqui no Conexão Rural, sobre a importância de o produtor fazer a gestão. Não, mas eu não sei fazer. Não tem problema, tem o telefone de quem sabe, né? Então tem que ter sempre um profissional ao lado do produtor rural para que ele tenha bons resultados. Eu quero pedir licença a você agora, porque nós vamos trazer uma matéria que nós fizemos justamente de um produtor que tem esses cuidados, que leva tudo, né, na ponta do lápis, na gestão da fazenda. Nós vamos ver como o manejo do gado PO nos piquetes de Capim-Piatã tem alcançado resultados satisfatórios na fazenda Água Amarela, que fica em Rochedo, aqui no Mato Grosso do Sul. Confira aí. Você vai conhecer a eficiência do Capim-Piatã aqui na fazenda Água Amarela, que fica em Rochedo, no Mato Grosso do Sul. Nós vamos mostrar para você que está nos acompanhando justamente os resultados que o Humberto está tendo aqui na fazenda, seguindo, né, além da qualidade, a compra de semente de qualidade, o manejo adequado para que tenha um pasto sempre perene e bastante produtivo. Ou seja, o manejo do pasto também é a garantia do sucesso para que ele esteja nessa condição aqui. Você vê, esse pasto aqui tem 6 anos de formado. Eu venho adubando todo ano, mas inclusive com a adubação, cada ano que passa, menos adubação, que é aquela adubação por cobertura, que é um adubo que tem fósforo, nitrogênio e tudo. Agora, aqui sempre, o ano todo, são 5 animais em 1 hectare, o ano todo. Logicamente que quando chega na seca, ele abaixa, ele vai para 20, 30 centímetros, mas logo que vem as chuvas, vem o período das águas, simplesmente você faz uma carga de adubação com 60 dias, que esse aqui tem exatamente 60 dias que eu adubei, ele está nesse padrão aqui. Você mesmo disse que faz uma adubação de correção para que ele venha no rebrote ter mais vigor, né? Exatamente, eu tenho feito isso todo ano e está aqui para quem quiser ver, e todos os piquetes aí estão com gado, eu tenho feito essa adubação e esse rebrote vem muito bem no Piatã. E aí mantém o gado no piquete, sem ter que tirar o gado. Tirar o gado do piquete. Aquela palavra antiga, sem ter que vedar o pasto. O pasto. Então você não veda o pasto aqui? Os piquetes que eu adubo eu não vedo. O gado fica o tempo todo sobre ele. O tempo todo, aí você vem a adubação e você vai... E quando chega as águas, fica esse resultado aqui. Nós temos esse resultado que vocês estão vendo. Aqui quanto por cento da fazenda tem Piatã? Olha, na verdade, eu quando comprei a área tinha muito braquiarão. Então você não pode acabar com o pasto, vamos dizer assim,
de uma hora para outra. Então, na verdade, eu tenho aí na faixa de 100 a 120 hectares de piatã, direcionado exatamente para o gado PO. Mas a minha intenção, pretendo reformar uma ou duas invernadas e colocar o piatã. Porque, como eu disse, volto a dizer, eu estou apaixonado pelo pasto. Pode ser que sair paixão, você sabe que é um negócio complicado, né? Então... se aparecer um outro melhor, né? Mas por enquanto não tem no mercado ainda, né? Ainda não. E o próprio sistema, eu acho que é importante dizer também, a hora que você entra nesse ciclo, nesse sistema de manejo, você percebe que apesar dele fazer toda essa adubação, o próprio material do capim, que vai ficando a decomposição, a matéria orgânica, que vai formando, a gente não pisa no chão. Então a gente está pisando aqui, está pisando em cima de capim seco, de palha. Isso tudo retorna para o solo. Então isso conserva de maneira ecologicamente falando, é impressionante. Então vai melhorando naturalmente, tem a correção feita com adubo. Então deixa eu fazer uma correção aqui. Eu falei o problema é que eu não vendo semente mais para ele. Nessa área não, nessa área acabou. Aqui, não. Nunca mais, há 6 anos. Por isso a pessoa tem que ter a consciência. Quanto custa formar um hectare? Mantê-la é muito barato. Então para que se preocupar em... Bacana. Olha, só uma observação. Eu falei que por enquanto, só quando tiver um melhor. A gente também tem que reforçar a informação que qual é a melhor variedade? Depende das condições para o plantio, depende do solo, do clima, né? Depende da região. Da situação do solo, não é todo capim que é adaptável a essa situação. Hoje a gente está vendo, o piatã está desde 2006. Então a gente vai pegando informações de vários criadores, hoje a gente estamos aqui em Rochedo. Então essa área, essa situação, esse tipo de solo um pouco mais arenoso, ele não é que é tão arenoso, mas ele não é tão compactado. É o capim, é o lugar ideal para o piatã. Para o piatã. Outros lugares, outras regiões, para outro sistema de manejo, outro sistema de criação, qualquer outro capim pode ser bom também. Entendi. Então, mas a gente especificamente hoje aqui é o casamento perfeito. Com certeza, é importante sempre buscar o apoio técnico, né, para poder formar um pasto. Né? Aqui foi muito bem, diante da situação, das circunstâncias, da terra, né, que é uma região de terra mista, mas antes do produtor fazer o plantio, o ideal é que ele busque um profissional para poder atender a necessidade da fazenda e atender também as condições da fazenda. Então essa é a dica que a GMPasto passa para você, para a gente até não penalizar outras variedades, outros capins, é dizer, esse é o melhor. Não, depende de variáveis, aí, de fatores. Então procure apoio técnico, tá certo? Olha, de um modo geral, a maioria das pessoas ou dos produtores pensam que a Embrapa só desenvolve pesquisas técnicas, né, para novas cultivares e outros impactos que a gente vai ter, não na questão econômica, ou seja, vai ter não diretamente, né, indiretamente, que é a questão técnica de produção. Mas a gente está batendo um papo com a Mariana Aragão, que é pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, zootecnista, e falando desse aspecto mesmo, que é daquilo que a fazenda deve adotar para que ela tenha um caixa sólido, né, a questão econômica. E de que maneira as ações da fazenda vão impactar no bolso, né, da fazenda ou do produtor. E a gente sabe que a Embrapa tem buscado, através de suas pesquisas, sustentar o produtor. E esse também é um ponto fundamental que a Embrapa desenvolve, né? Essas informações sobre essa pesquisa, o produtor tem acesso fácil? Sim, todas as nossas pesquisas estão disponíveis, né, no nosso site. Nós temos diversas publicações. Esse trabalho mesmo que a gente está conversando aqui, ele está disponível para download gratuito no nosso site, onde você pode olhar todos os detalhes de como foi feito o experimento, quais as raças, quais foram as taxas de lotação, ganho de peso, todos os detalhes estão lá, inclusive os preços, os valores. Então está tudo bem explicadinho lá para o produtor conhecer. E não só na área de pastagem, né? Em todas as áreas, melhoramento animal, boas práticas, inclusive estou coordenando agora, né, o programa de boas práticas. Então, fica sempre disponível para o produtor, nós estamos à disposição via nossos canais também, então ele também pode tirar dúvidas. Nós temos o nosso saque, onde os produtores podem mandar suas dúvidas e a gente responde, a gente tem um prazo de poucos dias aí para responder os produtores. Então, é um canal aberto, a Embrapa é um canal aberto de comunicação com o setor produtivo. Maravilha. Bom, nós vimos essa matéria aí da Fazenda Água Amarela, do seu Humberto Olegário, inclusive aproveito para mandar um abração para ele, que é nosso cliente aqui, GMPasto,
nós vimos que ele fez corretamente a lição de casa, ou faz corretamente, que é um bom manejo de pastagem. É claro que isso tem impacto econômico, porque se o produtor deixar rapar muito o pasto, vai gastar mais na hora da reforma. Perfeito. Inclusive, essa foi uma das análises que a gente fez nessa publicação, né? Nós trabalhamos com um experimento com marandu, com novilhos Nelore, e aonde a gente avaliou justamente o efeito do super pastejo, né? Do pastejo recomendado, na altura recomendada de saída dos animais do pasto, a 30 centímetros, o do super pastejo era a 15 centímetros, e uma simulação de um subpastejo, onde havia, né, um excesso de material verde, então os animais saíam do pasto com 45 centímetros de altura. E o impacto, ou seja, a gente só modificou o manejo desses animais, tá? Então todo o resto foi igual para todos os experimentos. O que a gente observou é que, obviamente, quando você compara com relação ao superpastejo, os ganhos, tanto do sistema segundo a recomendação técnica, com 30 centímetros de altura, e o de 45, os resultados econômicos são muito mais interessantes. Então, eu vou dar uma coladinha aqui, mas para vocês terem uma ideia, uma antecipação de abate no sistema com 30 centímetros de pastejo foi de 81 dias. Ele conseguiu abater o animal 81 dias antes, enquanto que no subpastejo, 48 dias antes daquele sistema com o superpastejo. O que isso significa? Menos gasto, né, com esses animais que saem mais rápido, uma receita, um giro, né, de capital mais rápido, redução então com esses gastos, antecipação de abate e ganhos de produção. A gente teve diferenças de 6,5 arrobas por hectare no sistema recomendado e 5 arrobas no sistema com subpastejo. Então, muitas vezes, e o interessante, sabe, Éder, é que nós tivemos uma outra pesquisa agora em outubro, recentemente, com alguns dados preliminares. Foi uma pesquisa feita online com produtores, 285 produtores, e a gente tentava buscar justificativas para os problemas de degradação de pastagem. E um número bastante elevado, de mais de 30% dos produtores, acredita que o superpastejo é melhor do que o subpastejo. E essa crença, exatamente, eu achei interessante isso, porque o nosso experimento mostrou exatamente o oposto, né? Que é preferível você ter pastagem, obviamente o ideal é ter a pastagem dentro do manejo recomendado, mas entre uma opção de subpastejo e uma opção de superpastejo, é melhor você ter pasto sobrando do que faltando. Com certeza, né? De modo que não vai judiar tanto do pasto, não vai ter que gastar com a reforma da pastagem, né? Inclusive a gente tem aqui uma matéria que mostra justamente isso, produtores que adotam essas tecnologias ou esses procedimentos indicados pela Embrapa para que tenham resultados positivos, favoráveis. Em Dois Irmãos do Buriti, aqui em Mato Grosso do Sul, o senhor Altair, da Fazenda Agropecuária Veredas, ele vai contar para a gente agora qual foi o desafio maior que ele teve na fazenda e como encontrou nos produtos da GM Pasto a solução que ele procurava. Acompanhe aí. Eu sou o Altair Bernardo, nós estamos aqui na propriedade da Agropecuária Veredas, localizada no município de Dois Irmãos do Buriti, especificamente no distrito de Palmeiras, Mato Grosso do Sul. Nós trabalhamos com o sistema de cria, né? E depois nós vamos passar a um sistema de semi-confinamento, porque nós deixamos essa fazenda com a estrutura de rotacionamento, através de uma linha de piquetes, que tudo inclua dentro do processo de produção para semi-confinamento. O primeiro desafio na propriedade foi a questão do solo, entendeu? Pela precariedade, entendeu? Da situação que estava quando nós encontramos. Aí nós fomos, obviamente, buscar alguns técnicos junto à GM Pasto, quando nós conhecemos as pessoas. Foi quando foi feito o primeiro contato com a empresa e começamos a rodar a fazenda e ver qual é a situação que seria melhor para fazer a infraestrutura da fazenda. Então nós começamos com uma análise de solo. Da análise de solo nós fomos buscar a correção desse solo, né?
E essa correção nós viemos a encontro, ver qual era a melhor semente para que nós encontrasse aí a performance melhor para atender essa cultura que nós queríamos ter dentro da fazenda. E encontramos o capim ideal, que seria o Charaes MG5, chamado MG5 Charaes. Foi uma semente Select, né? A Select incrustada com 75% de VC. É ela que realmente trouxe esse resultado aí bastante satisfatório que nós tivemos dentro da propriedade. Quanto maior o VC dela, maior a sua produtividade. Você vai ter a maior eficácia na germinação dessa semente. Por isso que faz uma vedação muito melhor na hora da produção dela. Hoje nós temos a base principal, entendeu? Que é, obviamente, a pastagem. Hoje nós somos um cliente satisfeito através da Germipasto, no sentido de a gente estar fazendo essa parceria ao longo já de 5 anos dentro da propriedade, né? Onde nós temos toda a assistência técnica da Germipasto, onde eles trazem junto com a gente a performance, entendeu? Surpreendente do que hoje nós temos em satisfação. Bom, a gente viu aí o Altair Bernardo mostrando como ele faz o trabalho dele de manejo das pastagens, consequentemente buscando resultados. Vocês avaliaram o tipo de manejo? Se é em semi-confinamento, confinamento, rotacionado? Foi feita toda uma avaliação geral dos sistemas de pastejo que nós temos no Brasil? Não. Esse trabalho foi feito em condições experimentais, 3 sistemas, porém todos eles com pastejo rotacionado. No rotacionado. Esse sim, porque a gente precisava comparar apenas essa questão do manejo mais intensivo, né? O superpastejo, o subpastejo, então você tem que as demais condições têm que permanecer constantes para você poder comparar e diferenciar, né, sistema do outro. Nós vamos voltar nesse assunto. Tá bom. Porque ficou interessante. Só que depois do intervalo comercial, pode ser? Claro. Legal, então a gente vai para o intervalo comercial, lembrando que você pode ligar para a Germipasto 0800 647 0050 6733 896700. Inclusive, esse telefone recebe mensagem via WhatsApp, hein? Pode mandar para a gente aí sua mensagem. E se quiser ligar para o nosso telefone celular 67 99892 9861. Daqui a pouquinho a gente volta com a Mariana para trazer orientações para você, amigo produtor, para saber como fazer o planejamento e ter sucesso aí na sua atividade. Fica ligado. Olá, sou Daniel Diraime e hoje você vai conhecer os diferenciais e as vantagens de nossas apresentações de sementes. As sementes comercializadas pela Germipasto são produzidas em áreas próprias e beneficiadas em nossa UBS localizada em Camapuã, com total controle pelo nosso laboratório para que realmente expresse a melhor qualidade aí na sua propriedade. As sementes Select possuem a maior tecnologia em revestimento de sementes do mercado forrageiro. São sementes puras, beneficiadas para eliminar as impurezas, material inerte e são selecionadas as melhores sementes. Recomendada para a pecuária, onde a maior parte das áreas são semeadas a lanço, as sementes Select proporcionam melhor distribuição, maior facilidade de regulagem, formação mais uniforme e mais rápida, proporcionando então a entrada antecipada dos animais. Tem a formação mais rápida e uniforme de sua pastagem com a semente Select. Conheça a nossa semente através dos nossos canais de comunicação. Escolha certo, escolha Germipasto.
Já já a Mariana também entra no assunto conosco, mas antes nós vamos ver exemplo de sucesso. A Fazenda Paraíso Três Irmãos, que fica na Bahia, no Nordeste brasileiro. Lá eles trabalham sim com boa gestão, bom planejamento, sementes da Germipasto, que tudo isso é igual ao quê? Bons resultados. Veja aí. Meu nome é Alex Pereira Alves, eu sou iniciante na agropecuária, entendeu? Tive uma convivência mais na fazenda de amigos, de visita, de amigos, sempre gostei dessa parte. Passei uma temporada num esporte que é tipicamente brasileiro, que é a vaquejada. Eu andei observando, após a compra da propriedade, e vendo a termo tecnológico, né? Como eu já venho do comércio e trabalho no comércio de prestação de serviço, então eu adquiri a tecnologia no meu comércio, então eu comecei a procurar, a estudar, a ver, entendeu? A visitar amigos que já estavam nesse processo. E um amigo meu, que é um pecuarista antigo na pecuária, me indicou a Global Pec. Me falou sobre João Jorge, entrei em contato com ele, expliquei minha situação e falei qual era o meu perfil hoje. Aí ele veio, como eu estou começando na área, eu comprei uma área pequena, minha área é pequena, porque meu intuito nessa área é aprender. Esse é meu intuito, eu quero aprender e aprender da maneira correta. Bom, o Alex ele veio através de outro cliente meu, que é o Neilton. Eu comecei a fazer um trabalho para o Neilton e o Neilton indicou, me falou pro Alex. Aí o Alex me chamou e quando eu cheguei aqui, a propriedade do Alex é uma propriedade pequena, né? São 23 hectares a área total dela. E foi um desafio que é assim, ele falou, eu não quero mexer com leite, eu quero mexer com corte. Então eu comecei a pensar numa propriedade dessa pequena, o que daria uma viabilidade econômica para esse projeto. Então seria uma coisa altamente intensificada, só que numa região que a chuva aqui ela é bem definida, tem época de seca, a gente chega a ter 8 meses de seca. E depois essa chuva para e também quando vem, às vezes tem anos aqui que é muito mal distribuída essa chuva. Então aí a gente começou a fazer um trabalho de que aqui? Primeiro fizemos um estudo de análise de viabilidade técnica e econômica para corte e depois começamos a usar quais ferramentas que a gente ia usar aqui. Então hoje a gente está usando aqui confinamento a pasto, está começando o trabalho com a escolinha que a gente montou aqui para a equipe dele aprender e educando ele já na parte de anotações. Porque não adianta ele começar já de uma vez, então hoje qual é o principal? A gente está no primeiro ano ainda. Então a gente formou o pasto e as anotações, a parte de gestão vem sendo trabalhado junto, que ele acompanhando e anotando isso daí. Então a gente é mais educar ele começar no caminho certo com isso daí. E a gente olha mais essa parte econômica e financeira do negócio. E as ferramentas que a gente usa são as que tem disponível no mercado. A Global Pec ela trabalha desde o treinamento e com o planejamento da atividade, até a gente chegar no final. Então no começo a gente começa mais com o treinamento das pessoas, da mão de obra, do proprietário, botando ele para se profissionalizar, que é uma dificuldade que tem hoje no mercado, é a profissionalização, né, do setor. Foi um cuidado, então eu estava com muito medo disso daí, porque às vezes o produtor faz tudo certo, chega na hora da semente e compra qualquer coisa que tem por aí que chamam de semente, né? Então quando ele falou, e ele falou assim, não, porque ele tinha como acesso à Germipasto, aí eu falei, não, então foi uma tranquilidade para mim, porque às vezes a gente faz tudo, perde tempo, fazendo todo o planejamento, fazendo todos os procedimentos, chega na hora de comprar semente, o produtor ele erra e compra uma semente mais barata, entre aspas, que não é mais barata, é muito mais cara uma semente. Mas a gente teve a felicidade de ele ter acesso a comprar a semente de Germipasto aí para poder colocar. Então na hora que ele falou assim, rapaz, Germipasto não, eu falei, tá tranquilo, que é uma semente de qualidade. Porque é uma coisa importante que eu quero receitar para vocês, olha só. A semente de Germipasto, entendeu? Você pode comprar que é extremamente de confiança, entendeu? Eu estou falando para vocês que a gente fez uma planta com não deu 350 milímetros de chuva.
entendeu? E teve a produtividade alvejada. Eu já atribuo o nome dela à qualidade, não é uma, é idônea, é uma empresa idônea, não é uma coisa assim que a gente está... eu trabalho o seguinte, eu só recomendo o que eu tenho certeza. E é isso que todo produtor rural quer, né? Ele quer ter resultados positivos ou econômicos. E o programa de hoje justamente fala das questões econômicas, de como o produtor ele vai ter resultado se adotar um bom planejamento na fazenda. Bom, a gente sabe que uma forma de ganhar dinheiro, Mariana, não é só produzindo e vendendo produto, mas economizando também uma forma de rentabilizar, não é? Se o produtor deixa de gastar, ele também está ganhando. Exatamente. E é por isso que nos nossos estudos a gente também considera esse tipo de situação, porque em vários momentos, e esse é um desafio realmente de você conseguir mostrar esse tipo de benefício, porque é muito difícil às vezes do produtor conseguir perceber. Isso é um caso típico que acontece, por exemplo, no programa de boas práticas agropecuárias. Uma boa parte dos ganhos desses programas, né, quando a gente fala de processos, quando a gente fala de gestão, os ganhos, os benefícios, eles são o que a gente chama de intangíveis, ou seja, são benefícios que a gente tem uma certa dificuldade de perceber. É diferente de uma tecnologia, uma semente que eu planto, eu vejo ela crescendo, eu vejo o impacto dela no ganho de peso do animal. Agora, qual é o benefício econômico de você antecipar um abate, né? Então, esses dias que o animal, que você conseguiu trazer para frente, né, para trás, aliás, reduzir o período, o exatamente, tempo, o tempo até o abate, você está ganhando aquele espaço ali que você estaria usando com aquele animal, você deixa ele disponível para outras categorias do rebanho, né? Existe um efeito também em cima da receita, porque você está antecipando uma receita. Então, se a gente pusesse essa receita, por exemplo, a juros em alguma alternativa, o produtor poderia estar rentabilizando em cima dessa receita. Ou seja, existem benefícios econômicos indiretos que também precisam ser calculados. E nas nossas publicações a gente leva em consideração isso, embora eu reconheça que seja difícil às vezes para o produtor, mas pelo menos ele não precisa saber fazer a conta, mas ele precisa pelo menos reconhecer que aquele benefício existe, né? Então ele está lá na nossa publicação como que a gente calculou. Ele pode tentar até, né, fazer por conta própria também as suas análises. Eu acredito que, de modo geral, o produtor pouco pensa dessa forma. Mas o bom é saber que tem Embrapa que pode ajudar o produtor a pensar e a tomar decisões. Porque, particularmente, eu jamais pensei, né, que tirar o animal mais cedo, tudo bem. Você vai ter menos gasto com consumo, por exemplo, de ração, nutrição, ou vai liberar o pasto para uma outra categoria animal. Mas a rentabilidade da venda do animal, que você tirou antecipado, e você investisse no mercado, né, de capitais. O quanto isso pode ser rentável para o produtor rural do que deixar o boi no pasto por mais um longo período. E são técnicas econômicas que o produtor tem que lançar a mão, porque a pecuária atual hoje é bem distante daquela pecuária da época dos nossos avós, né? Hoje na pecuária ela não é só moderna na tecnologia de produção, é moderna também na tecnologia econômica, né? Nos processos econômicos. Exatamente. E assim, nesse trabalho, por exemplo, o que a gente oferece são os instrumentos, as metodologias para que o produtor comprove essa intuição, porque o produtor sabe que é interessante ele antecipar esse abate. Ele tenta fazer isso, né? E eu ouvi, por exemplo, em entrevistas que eu faço com os produtores, muitas vezes eles alegam usar, por exemplo, o confinamento como uma estratégia dentro do sistema de produção, mesmo quando ele empata economicamente. Por quê? Porque faz parte de um contexto de que ele vai conseguir antecipar esse abate e vai liberar pasto para as outras categorias. Ou seja, intuitivamente ele já faz isso que a gente está falando. O que nós estamos fornecendo para ele são os argumentos e as metodologias para ele entender economicamente essa justificativa. Mariana, a linguagem do produtor é arroba. Ele transforma tudo em arroba. Qual é o ganho que o produtor tem por adotar essas metodologias? Qual o ganho que ele tem em arroba? Perfeito. Por exemplo, nesse estudo, e assim, acho importante a gente frisar, né, que esses estudos a gente chama até de ensaios, são ensaios econômicos dentro de condições controladas. Então não significa que você repetindo a sua fazenda tudo vai ser igual, até porque os preços mudam, as situações mudam, mas são indicativos que ajudam a gente a entender a tendência.
Então, quando a gente falou aqui do trabalho, né, com o Marandu, em que a gente olhou a questão do manejo do pastejo, eu disse para vocês que simplesmente de você sair de uma situação de super pastejo para uma situação recomendada de pastejo, com 30 centímetros de altura, o produtor conseguiu imprimir 6,5 arrobas por hectare ano, simplesmente de sair de uma condição ruim para uma condição ideal. Se ele sai da condição de superpastejo e passa para uma condição de subpastejo, ou seja, sobrando material verde, ainda assim ele ganhou 5 arrobas adicionais só de sair de uma situação muito ruim, que é o superpastejo e que é um dos principais pontos, né, que explicam a degradação das nossas pastagens. É o superpastejo, taxa de lotação elevada. Um outro exemplo, até que eu trouxe aqui para vocês, falando já de arroba, né? A gente viu uma sobrevalorização da arroba. Então, no ano, como você disse, né, Éder, que o produtor pensa em arrobas, quando a gente fez as análises para a questão da adubação nitrogenada, a relação de troca do boi com a ureia, né, que é um dos principais componentes que a gente usou na análise, estava, para vocês terem uma ideia, em 85, então uma arroba de boi comprava 85 quilos de ureia. Esse ano, peguei dados de hoje, tá? Para a gente, né, ficar bem atualizado. Essa mesma relação aumentou para 178, né? Então, ou seja, com uma arroba de boi, hoje se compram 188 quilos de ureia. Então, aqueles resultados que eu apresentei estão ainda mais favoráveis, né? Embora os números sejam bem relativos, mas os resultados, de uma forma geral, ainda são mais favoráveis para que se trabalhe a questão da adubação. Com certeza. Bom, a gente sempre recebe perguntas aqui dos nossos amigos produtores rurais, e eu vou até pegar uma pergunta que já veio para a gente aqui, recorrente, sobre vantagens. Porque o produtor, quando está comprando um produto, quando vai entrar num programa ou num processo de produção, ele quer saber o que ele vai ganhar com isso. O que vale a pena? Porque tem produtores que fazem a pastagem, aqueles que mantêm ela perene, e tem aqueles que preferem fazer uma pastagem anual. Todo ano ele vai lá fazer uma pastagem nova. O que é mais compensatório economicamente? Formar uma pastagem ou fazer a manutenção da pastagem? Olha, você também tocou num outro ponto que a gente também aborda nessa publicação. A gente faz até a gente desenvolveu uma analogia que a gente está chamando de gangorra econômica. O que é isso? Para pastagem especificamente. O que é isso? Se você faz uma boa formação de pastagem, a sua necessidade de fazer uma boa manutenção, ela vai ser, a premência de você fazer uma boa manutenção, ela é menor do que no caso de você fazer uma formação ruim, inadequada. Por quê? Se você faz uma formação faltando componentes, né, ou economizando na sua semente, né, que é um custo relativamente pequeno do total da formação, a semente tem uma participação pequena e às vezes o produtor quer economizar na semente. Então, o que acontece? Na verdade, o produtor, se ele forma mal essa pastagem, ele vai ter um gasto, né, uma despesa com manutenção muito maior, porque provavelmente ele vai ter que replantar, ele vai ter que fazer ajustes, e às vezes é um investimento tão grande que ele tentar reorganizar isso, ele acaba gastando muito mais. Então é muito importante o planejamento dessa formação de pastagem. É muito importante que ele tenha em mente quais são os objetivos desse sistema de produção para poder adequar justamente esse equilíbrio entre boa formação e boa manutenção para que haja perenização da pastagem. Então a gente sabe que a partir do segundo ano a produção, né, de matéria seca já começa a cair. Então, se o produtor não fizer nada e ele continuar com taxas de lotação muito elevadas, essa produção vai cair muito. E sem fazer correção de solo? Sem fazer correção de solo. Aí já começa a perder no segundo ano, né? Se ele não faz uma boa formação, no ano seguinte ele já está em queda. Se ele faz uma boa formação, ele acaba postergando, né, essa manutenção, e de repente ele consegue fazer uma adubação daqui 2 anos, enfim, ele tem mais flexibilidade para lidar com o sistema e muitas vezes até só com ajuste de lotação. Mais folga econômica, porque ele estica mais o prazo para ele poder fazer um novo investimento, né? Inclusive, eu só quero contribuir um pouquinho aqui nesse bate-papo, porque é tão fundamental a gente falar sobre como o produtor pode ter benefícios
né, na formação, no manejo da pastagem, e a Gemipasto já antevendo e pensando isso, e não tem nada a ver com o nosso tema de hoje pontualmente, mas claro que sempre tem, a Gemipasto desenvolveu a VDTEC, que é uma máquina onde o produtor, na hora de fazer o plantio, ele vai ter, né, uma condição muito melhor, porque vai economizar uma operação. E praticamente é isso que a gente está chamando a atenção do produtor, né? Dessas tecnologias que ajudam a reduzir custos e aumentar os seus lucros. Falando nisso, eu quero trazer para você agora a forma de você acessar a Gemipasto. Nós temos aqui o quadro Gemipasto ao seu alcance. Você vai conhecer agora o Samuel Borges, representante da empresa da Gemipasto, aqui no Mato Grosso, em Itapurá e região. Lá no Mato Grosso, é a Gemipasto ao seu alcance. Veja aí. Olá, amigo produtor. Eu sou Samuel Borges, eu sou médico veterinário, eu sou representante da Gemipasto em Itapurá e região. A Gemipasto é a empresa pioneira em vários segmentos quando o assunto é semente de pastagem. Ela foi a pioneira a desenvolver o encrustamento de sementes e sempre investindo em novas tecnologias. Hoje nós temos a linha Select. Você, produtor, nos procure, entre em contato, nós temos as melhores variedades, as melhores cultivares para a sua necessidade. Entre em contato através do telefone 66 99243 0737 ou pelo e-mail borgesitapurá@hotmail.com. Nós teremos o maior prazer em atender você. Um forte abraço, sucesso, fiquem com Deus. Olá, amigo produtor, estamos aqui mais uma vez com o nosso balcão de vendas e olha, para levar aí para você a oportunidade de fazer bons negócios. Hoje eu quero trazer aqui para vocês ela que vocês já conhecem, a nossa VDTEC, a menina dos olhos verdes da Gemipasto. Essa máquina para distribuir semente é fantástica e isso vai te trazer benefícios aí na hora do seu plantio e principalmente no estande de plantas para você ter aí na sua propriedade, fazendo com que você consiga entrar aí com o gado mais cedo e te dar uma maior rentabilidade aí na sua pastagem. Então, meu amigo, não fique fora dessa, passe a mão no telefone, liga agora para o nosso 0800 647 0050 e também tem o nosso 67 3389 6700 para quem está aqui na nossa região do Mato Grosso do Sul. Eu quero falar dessa máquina, você que já conhece aí, que já regulou bastante plantadeira, semeadeira aí em campo, eu quero falar para vocês da facilidade de regulagem da VDTEC, pois ela é um sistema que é um sistema pendular, principalmente nós temos aqui uma VDTEC Plus 80, que ela é uma máquina de disco, mas também nós temos a nossa pendular, que facilita e muito no quesito regulagem. Por quê? Porque o pêndulo, você retira o pêndulo e consegue pegar a semente para pesar ali no próprio gargalo dela. Isso facilita, evita de polona, aquele transtorno todo como é nas máquinas convencionais. Por que ela permite isso? Porque é uma máquina elétrica, ela permite ser acoplada tanto na dianteira como na traseira do trator, além de barra de pulverizadores, quadriciclos, caminhonetes, etc. Ela só precisa de uma energia 12 volts aí para funcionar normalmente. Joga pequenas quantidades de semente por hectare, isso é ideal já para usar a nossa semente da Gemipasto, uma semente de alto padrão, de alta pureza, que vai te dar ainda melhores resultados aí na sua formação de pastagem. Então não fique de fora, reforço mais uma vez, passa a mão no telefone, liga para o nosso 0800 647 0050 e também o nosso 67 3389 6700. Essa belezinha aqui, ela é a VDTEC Plus 80. Ela é indicada especialmente para você colocar aí na barra do pulverizador, para você fazer plantio sob semeadura. Com a soja lourano, você ainda tem a possibilidade de passar seu pulverizador jogando a braquiária, para que as folhas da soja caiam em cima da braquiária e faça aí a cobertura. Então essa máquina ela joga até 15 metros de largura, ou seja, com duas máquinas aí atende 99% dos pulverizadores que tem no Brasil e você consegue ter a maior plantabilidade, porque a palavra de ordem é essa, plantabilidade, para a gente ter rentabilidade, principalmente uma ótima distribuição das sementes forrageiras aí na sua invernada.
Então, esse é o momento, não perca tempo. Nossa equipe está aqui pronta para te atender e te sanar todas as suas dúvidas técnicas sobre plantio, regulagem VDTEC e semente de pastagem. Então, liga para nós. Passa a mão no 0800 647 0050 e também no 3389 6700 com o prefixo 67. E você deve estar se perguntando aí, mas Carlos Alberto, quais são as condições que a Germipasto oferece nesse produto? Veja só, nós temos as VDTECs em até 6 pagamentos sem entrada, tá? Então você vai pagar primeiro com 30 dias e depois mais 5 subsequentes. Isso dá um total de 7 meses de prazo. Então não perca a oportunidade. Passe a mão no telefone, ligue para nós agora e participe dessa condição especial e aproveite essas condições que a Germipasto tem para você. Outra pergunta que deve ocorrer aí é o seguinte, Carlos Alberto, e se eu quiser comprar máquinas em atacado, se eu for revenda, eu consigo preços especiais? Nós temos nossa equipe comercial pronta para atender todas as revendas de todo o Brasil. Você aí que é proprietário de revendas agrícolas, que é proprietário aí de concessionárias de tratores, você não pode ficar sem esse equipamento. Hoje, com a integração lavoura-pecuária, com a cobertura de palhada na soja, a gente não tem como ficar sem esse equipamento para fazer esse serviço com total segurança e total responsabilidade para que ocorra tudo certinho, para que tenha ótimos resultados. Então, tem condições especiais para revenda e tem condições especiais para o produtor final. Além disso, a Germipasto entrega a VDTEC em todo o território nacional, do Iapoca ao Chuí. Você pode ligar para nós, que nós temos uma equipe integrada de logística que tem aí uma parceria com todas as transportadoras do Brasil para entregar até aí no conforto da sua casa, no seu escritório. É isso aí, a Germipasto trazendo para você ótimas oportunidades com a VDTEC e com as sementes de pastagem de mais alta qualidade do Brasil. Não fique de fora dessa e aproveite todas as nossas condições. Até a próxima! Valeu, Carlos Alberto. Tá aí o nosso balcão de vendas Germipasto. Lembrando que você pode entrar em contato conosco ligando nos telefones aí. Inclusive, temos um telefone que a ligação é gratuita de qualquer lugar do Brasil, menos o MS, porque temos um telefone fixo local. 0800 647 0050, 6733 896700 e também o nosso telefone celular 67 99892 9861. E a gente vai para intervalo comercial, daqui a pouquinho eu volto para falar sobre o impacto da adoção de tecnologias na fazenda, o quanto isso traz de aumento de produtividade e de lucratividade. Fica aí. Olá, sou Daniel Diraime e hoje você vai conhecer os diferenciais e as vantagens de nossas apresentações de sementes. As sementes comercializadas pela Germipasto são produzidas em áreas próprias e beneficiadas em nossa UBS, localizada em Camapuã, com total controle pelo nosso laboratório, para que realmente expresse a melhor qualidade aí na sua propriedade. A semente graftada Germipasto é beneficiada para a eliminação de todas as impurezas, materiais inertes, torrão, pragas diversas que possam prejudicar o seu plantio. Além disso, são selecionadas as melhores sementes, tratadas com fungicida e grafite. Esse produto proporciona uma melhor distribuição no momento da semeadura, porque são utilizadas pequenas quantidades de sementes e a formação uniforme da sua área. Recomendada para a agricultura, onde a maior parte dos plantios são feitos em linha, utilizando pequena quantidade de semente por área, as sementes grafitadas garantem uma excelente distribuição, segurança e proteção à sua lavoura. Conheça a nossa semente através dos nossos canais de comunicação. Escolha certo, escolha Germipasto.
Legal, a gente volta com a Mariana Aragão, ela que é pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, que tem sede aqui em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. Ela é zootecnista e hoje trouxe pra gente aqui, ou está trazendo, porque o programa não acabou, tem um tempinho ainda para a gente continuar aqui com esse bate-papo, falando sobre os impactos econômicos na fazenda no que se refere à pastagem, né, na adoção aí do seu sistema de manejo. A adoção de tecnologias na fazenda tem um impacto de 70% no aumento de produtividade e também tem impacto econômico. É isso mesmo? É isso mesmo. Foi feita uma pesquisa, né, do Dr. Eliseu e alguns colaboradores, onde ele mostrou, a partir dos dados do Censo Agropecuário, comparando os dados de 1996 com os mais atuais, que realmente a tecnologia passou a explicar, antes explicava menos de 50%, hoje ela explica quase 70% do valor da produção, valor bruto da produção, ou seja, de tudo que se produz, quando a gente pega preços constantes de mercado, esse aumento da produção ele é explicado 70% a partir do uso de tecnologias. E é um caminho sem volta, né, Éder? Porque realmente a gente está numa situação em que nós precisamos implementar tecnologias para poder melhorar as nossas margens de produtividade, nossas margens produtivas, as nossas margens econômicas, enfim, né? Não tem como fugir disso. Não tem como fugir disso. Bom, mas independente da adoção de tecnologias, nós temos ainda uma outra situação. Nas fazendas, isso acho que nunca vai faltar e vai sempre precisar, que é a mão de obra, ou seja, do ser humano. Porque não adianta ter somente uma máquina, né, com alta tecnologia, um tablet, um celular, um smartphone, um computador, aplicativos. Nós precisamos lembrar também que nas fazendas é preciso ter ser humano, pessoas. Agora, a gente sabe também que a mão de obra tem impacto dentro da fazenda. Uma equipe bem direcionada, uma equipe bem treinada, sabendo, né, do que vai fazer, tem impacto econômico também. Exatamente. Além do custo de produção, ele é fortemente impactado, tanto pela questão da alimentação dos animais, né? São fontes de custo bastante elevado, e a questão da mão de obra. Também tem um peso aí de 15% mais ou menos no custo de produção do bovino, 15% ou mais. Então, é muito importante que os produtores ofereçam condições para essa mão de obra melhorar seus índices de produtividade também, né? Então a capacitação dessa mão de obra é fundamental e foi interessante você ter comentado sobre isso, Éder, porque nessa pesquisa que eu estava comentando aqui com vocês, que a gente fez online, a gente observou que 70% dos produtores, nesses dados preliminares, com 285 produtores, que eles não fazem, 70% não treinam sua mão de obra, né, na questão de manejo de pastagem. E dentre os 30% que treinam, 43% deles fazem isso a cada 2 anos ou mais. Ou seja, essa mão de obra está despreparada para trabalhar com manejo de pastagem. E como é que a gente vai falar de manejo de pastagem, de adubação, de níveis crescentes de gestão, de necessidade de gerenciar esse sistema de produção, se a mão de obra não está qualificada para fazer esse trabalho, né? Inclusive, eu quero até aproveitar e divulgar aqui o aplicativo da GM Pasto para a máquina VDTEC, viu? Você que está pensando em adquirir uma VDTEC, nós temos um aplicativo que te ajuda na hora de fazer a distribuição da semente, tá ok? Deixa eu só pedir licença um pouquinho para a Mariana, porque eu tenho aqui um cliente nosso, o Beto Pugliese, e ele vai dar o seu testemunhal de satisfação com a empresa. Ele vai apontar para a gente como a tecnologia tem feito toda a diferença na fazenda dele, na propriedade dele, inclusive impactado, olha, no bolso. Veja aí. Meu nome é Beto Pugliese, a fazenda é a Fazenda Canaã, né? Estância Canaã 2. Estamos localizados aqui na MS 40, na beira da rodovia, no município de Campo Grande. E o nosso sistema aqui é um sistema de cria. Antigamente essa propriedade era somente de engorda, e há 3, 4 anos atrás nós revertemos ela para uma fazenda de cria. Então aqui nós trabalhamos com o cruzamento industrial e repasse de Toro Nelore. A evolução dentro do agro como um todo, ela é fantástica, né?
você tem que ter uma máquina, você tem que ter... A plantadeira, a semeadeira, ela tem que ser de última geração. Pô, você está investindo um monte na semente, né? A cobertura, que a gente já está discutindo agora com o Nilson. Pô, vamos passar a niveladora ou vamos passar o rolo? Porque cada variedade você tem que ter a cobertura exata, né? Você pega, por exemplo, tem variedades que são extremamente sensíveis à profundidade para o nascimento. Então, tudo isso. Então, o equipamento é básico. Eu gosto muito da Germe Pasto pelo seguinte, né? Ela está sempre inovando. Sempre tem uma coisa nova, sempre tem uma coisa diferente para a gente ver. Eu sou cliente da Germe Pasto desde 2009, né? Então já são aí 11 anos. Foi nessa base, procurando informações. Eu comprei a máquina porque eu vi num programa de vocês, lá naquela época, o lançamento dela. Aí comecei a fazer conta. E eu falei, pô, mas eu vou fazer tantos hectares. Eu ia ter que ter 2 tratores, pá. Pô, se eu fizer X hectares, a máquina vai estar paga. E hoje a gente foi ver lá, né, a minha 190 é 2012 e o número de série dela é 012. Você ia antes com Vincom, né, jogando. Então era um trator com um operador, outro trator com a niveladora. Então você já estava com 2 máquinas com 2 operadores. Com a 190 você já ficou com um trator e com um operador. Né? Quer dizer, se você tivesse condições, você trabalharia em 2 áreas de plantio diferentes. Isso é tempo. O tempo nosso, vamos dizer, de semear, de plantar, de preparar a terra, é muito curto. O que eu fiquei impressionado já desde o ano passado que eu estou querendo adquirir a nova Multi, é o seguinte, porque ela dobra a capacidade minha. Né? Porque a outra eu trabalhava com uma grade de 3,70 e com ela. Agora eu vou trabalhar com uma grade de 7 metros e com a Multi. E para regular, ela é de uma facilidade incrível. Então você ganha tempo, quer dizer, você tem a qualidade da semente, você tem um bom equipamento, aquilo que eu falei, pedir para Deus mandar a chuva, que você está com a receita pronta. Legal, olha, que pena, né? Passa tão rápido que a gente nem percebe que a hora já se foi. Como é que é o ditado do seu pai que você falou? Como é que é? Eu falei que quem corre por gosto nunca cansa. Quem corre por gosto nunca cansa. E parece que passou pra gente tão rapidinho esse bate-papo, tão gostoso, tão legal, viu? Foi. É uma pena, né, que passa rápido. Eu espero que você tenha gostado dessa conversa com a Mariana Aragão. Ela que é pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, é zootecnista. Vamos fazer o seguinte, vou deixar contatos para quem quiser mais informações do seu levantamento, da sua pesquisa sobre os impactos econômicos. É só entrar em contato com a Embrapa, é isso? Só entrar, na verdade, só entrar na página da Embrapa, Gado de Corte, né? Ou então até no Google mesmo, colocar, né, a publicação, é o nosso comunicado 150, comunicado técnico número 150. E então vai encontrar essa publicação, está disponível para download gratuito, essa e outras, então é só entrar na nossa página. Vou lá. Vai sim, por Legal, favor. vou lá baixar porque eu gostei bastante dessa conversa de hoje. Espero que você também tenha gostado. Mariana, obrigado, viu? Eu que agradeço. Eu estou à disposição, a Embrapa está à disposição de vocês. Agradeço a Germe Pasto também pela oportunidade. E até a próxima. Até a próxima. Legal, bate-papo então com a zootecnista e pesquisadora da Embrapa Gado de Corte, Mariana de Aragão Pereira, que trouxe pra gente esse tema importantíssimo, fundamental, para que você não erre na hora de fazer as contas aí na sua fazenda, tá bom? Olha aí, a gente está sempre à sua disposição pelo Facebook, pelo YouTube, pelas nossas mídias sociais, nossos telefones. Sempre você pode ligar, 0800 647 0050, 6733 89 6700, tá bom? Semana que vem tem mais. Deixa eu ir embora. Um abraço, tchau.